Bem-vindo ao podcast Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Eu sou a Alana Rodrigues, monitora da disciplina, e sou orientada pelo professor Ronaldo Gismondi. Este material é destinado exclusivamente a médicos e estudantes de medicina, não sendo seu uso permitido por profissionais de outras áreas. A nossa discussão de hoje é sobre como abordar um paciente com fraqueza motora. O nosso caso é um paciente do sexo masculino, de 32 anos, que dá entrada na emergência carregado por familiares, porque não consegue se locomover. Ele relata que há cerca de 2 semanas começou a apresentar formigamento e fraqueza nos pés. 2 dias depois, notou redução da força até os joelhos. Em seguida, passou também a não conseguir sustentar mais o tronco e perdeu progressivamente a força também nos membros superiores. Há cerca de 2 meses, ele informa que apresentou um quadro febril agudo associado a mialgia e exantema, de resolução espontânea. E há 3 semanas, apresentou também vários episódios de diarreia aquosa, com duração de 5 dias, que foi autolimitado. Nega comorbidades. No momento do exame, apresenta pressão arterial de 110 por 70 mm de mercúrio, frequência cardíaca de 84 batimentos por minuto e frequência respiratória de 18 incursões por minuto. Está lúcido orientado, corado, hidratado, afebril, eupneico em ambiente, sem uso de musculatura acessória. Ele apresenta força grau 1 bilateralmente em membros inferiores e superiores, ou seja, há apenas discreta contração muscular, mas não realiza movimentos. Além disso, apresenta reflexos profundos abolidos e hipotonia generalizada. Apresenta ainda uma paralisia facial bilateral e parestesia em mãos e pés. Não tem outras alterações no exame físico. O primeiro passo para a gente começar a pensar no caso do nosso paciente é construir a lista de problemas, começando pelos problemas mais atuais e temporalmente relacionados e terminando com os problemas prévios. Então, o primeiro item da nossa lista é a paresia, que é a redução da força que levou o paciente a procurar atendimento médico. Veja que a paresia, nesse caso, é uma paresia progressiva, que começou nas extremidades dos membros inferiores e foi ascendendo até tronco, membros superiores e face, ou seja, é uma paresia ascendente e acomete a musculatura de forma simétrica. Essas características, incluindo a paralisia facial bilateral, são muito importantes para nos ajudar a pensar nas possíveis etiologias. A fraqueza motora do paciente também é acompanhada de uma arreflexia profunda e de uma hipotonia generalizada. Juntos, esses sintomas compõem o que a gente chama de síndrome de paralisia flácida aguda. Mesmo que o termo utilizado seja paralisia, essa síndrome abrange desde as paresias leves a moderadas até os quadros de franca paralisia ou plegia que acontecem de forma aguda, juntamente com a redução ou abolição dos reflexos profundos e a redução do tônus muscular. Tem ainda outro ponto importante aqui na lista de problemas, que é a presença de parestesia do tipo em botas e luvas, ou seja, que acomete principalmente as extremidades dos membros. Esse padrão de acometimento fala mais a favor de uma neuropatia periférica. E veja que o paciente apresentou ainda 2 quadros infecciosos recentes. O primeiro foi há 2 meses, que foi um quadro exantemático com mialgia e febre, possivelmente alguma arbovirose, e o segundo foi há 3 semanas, que foi um quadro de diarreia aguda. A gente deve levar em conta esses dados porque eles provavelmente estão relacionados ao quadro atual do paciente e levantam para a gente algumas hipóteses diagnósticas mais prováveis. Mas antes, vamos entender um pouco como abordar um paciente que chega para a gente com queixa de fraqueza motora. A primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar se é uma queixa de fraqueza realmente motora ou se é um quadro de astenia ou prostração. Já que a gente examinou o paciente e viu que realmente é uma perda de força acentuada, grau 1, a gente pode se perguntar, qual que é a origem anatômica da lesão que está provocando essa fraqueza? Bom, a fraqueza pode ser originada do comprometimento de qualquer um dos pontos do sistema nervoso motor, ou seja, pode ser por lesão no encéfalo, na medula espinhal, na raiz nervosa ou no nervo periférico, na junção neuromuscular ou mesmo no próprio músculo. Pelas características da própria fraqueza, a gente consegue direcionar o raciocínio para qual desses pontos anatômicos deve ter sido acometido. Quando acontece algum evento, como um acidente vascular encefálico, por exemplo, que lesiona áreas do encéfalo que fazem parte do trajeto de neurônios motores superiores, o paciente acaba desenvolvendo uma fraqueza motora, porém com um padrão de hemiparesia,
Normalmente, nesses casos, além da hemiparesia, esses pacientes apresentam também uma espasticidade e hiperreflexia, que não é o caso do nosso paciente. Se a fraqueza for originada de alguma lesão a nível da medula, normalmente essa fraqueza se manifesta como uma paraparesia ou paraplegia, ou mesmo uma tetraparesia ou tetraplegia, dependendo do local acometido. Aí acaba existindo um nível bem definido para o acometimento sensitivo, de forma que acima desse nível o exame físico é normal e abaixo dele é alterado. Nesse caso, também tem um comprometimento das funções esfincterianas. A mielopatia compressiva e a mielite transversa, por exemplo, são algumas causas desse tipo de fraqueza. Por outro lado, se a lesão for a nível da raiz nervosa ou do nervo periférico, em geral existem tanto sinais motores quanto sinais sensitivos. A fraqueza é uma fraqueza simétrica e os sinais sensitivos aparecem em botas e luvas, ou seja, acometem mais as extremidades dos pacientes. Os sintomas do paciente que a gente está analisando se encaixam mais nesse padrão. Quando o problema está na junção neuromuscular, como é o caso de doenças como a miastenia graves, a fraqueza normalmente acontece em crises, seguindo um padrão mais flutuante, e o paciente pode se queixar de fatigabilidade. A fraqueza, nesse caso, predomina nas cinturas escapular e pélvica e também pode acometer os pares cranianos. Por fim, a fraqueza também pode se originar do próprio músculo, sendo que, nesse caso, há apenas sinais motores, e a fraqueza predomina na parte proximal dos membros, nos músculos cervicais e das cinturas. Algumas causas importantes de miopatia são a polimiosite e até mesmo alguns distúrbios metabólicos, como a deficiência de vitamina B12. Bem, como o paciente apresenta uma fraqueza que se iniciou pelas extremidades dos membros inferiores e tem um caráter progressivo, associado a um comprometimento também da sensibilidade que predomina nas extremidades, isso fala muito mais a favor de ser por um acometimento do nervo periférico. Lembrando que é um acometimento de instalação aguda, já que se desenvolveu em apenas 2 semanas. Portanto, a gente pode dizer que seus sinais e sintomas se devem a uma neuropatia periférica aguda. E quais são as possíveis causas de neuropatia periférica? A primeira que normalmente nos vem à mente é o diabetes mellitus. Porém, o que fala contra essa hipótese é que, primeiro, o nosso paciente não apresenta comorbidades e, segundo, ainda que apresentasse, a gente tem que lembrar que a neuropatia diabética é a complicação microvascular mais comum da doença, porém acontece em pacientes diabéticos de longa data, sem controle adequado, portanto, a neuropatia periférica crônica. Esse raciocínio também se aplica à neuropatia periférica provocada pelo álcool, que acomete aqueles indivíduos etilistas crônicos, que também não é o caso do nosso paciente. Outra doença que pode causar neuropatia periférica é a amiloidose. Nesse caso, pode ocorrer em alguns tipos de amiloidose familiar, conhecida como polineuropatia amiloidótica familiar, ou mesmo em casos que a gente chama de amiloidose AL, que é a amiloidose de cadeias leves. A neuropatia amiloidótica familiar geralmente se manifesta em adultos e se caracteriza por provocar alterações tanto motoras quanto sensitivas, de caráter progressivo e fatal. Como não tem relatos de amiloidose familiar, é uma hipótese menos provável inicialmente. Porém, diante da possibilidade de uma amiloidose primária, a dosagem sérica de globulinas e a realização de um eletroforese de proteínas séricas poderiam ajudar na investigação. Caso houvesse um aumento de imunoglobulinas, principalmente as de cadeias leves, falaria a favor de amiloidose primária. No caso da hanseníase, a neuropatia periférica provoca mais alterações sensitivas do que motoras, sendo que as alterações motoras normalmente acontecem mais tardiamente, portanto é uma hipótese menos provável. O HIV também pode provocar neuropatia periférica, porém também predominam as queixas sensoriais sobre as motoras. Normalmente ocorrem parestesias e dor em queimação nas extremidades dos membros. A porfiria intermitente aguda é outro diagnóstico diferencial possível, porém menos provável. Ocorrem alterações motoras, geralmente assimétricas, porém costumam ser precedidas de dores abdominais e sintomas como labilidade emocional e convulsões. Por fim, a síndrome de Guillain-Barré também está associada ao desenvolvimento de paralisia flácida aguda, sendo que na maioria das vezes é precedida em até 1 mês por uma doença infecciosa, por imunizações ou até mesmo por cirurgias. Ocorre a produção de autoanticorpos que acabam provocando uma agressão ao sistema nervoso periférico e isso produz uma resposta inflamatória nas formas desmielinizantes da doença. O paciente normalmente abre o quadro com sintomas motores e sensitivos que começam nas extremidades dos membros inferiores e vão ascendendo de forma simétrica para o tronco, membros superiores e nervos cranianos,
sendo que o acometimento motor é mais intenso que o sensitivo. As causas infecciosas mais comuns da síndrome de Guillain-Barré são a síndrome gripal e a diarreia aguda, principalmente pelo Campylobacter jejuni. Porém, ela também pode ser causada por vírus como o Epstein-Barr, o citomegalovírus e o Zika vírus. Então, para a gente recapitular, temos um paciente com história de quadros infecciosos recentes, sendo um deles um quadro de exantema, mialgia e febre, que nos levantam a hipótese de uma arbovirose, possivelmente Zika. O outro é um quadro de diarreia aguda. Pois bem, após 3 semanas da diarreia e 2 meses da possível arbovirose, o paciente desenvolveu o quadro de fraqueza assimétrica, ascendente e progressiva, incluindo paralisia facial bilateral, associada a uma reflexia profunda e uma parestesia leve. Levando em conta a história da doença e suas características marcantes, a nossa principal hipótese é a síndrome de Guillain-Barré clássica. Diante dessa forte hipótese, como que a gente deve abordar o paciente? A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir se há sinais de gravidade para ver se o paciente necessita de hospitalização ou se ele pode ser acompanhado ambulatorialmente. Como ele foi trazido à emergência por familiares, por já não conseguir se locomover, a nossa grande preocupação é passar a existir também um acometimento de musculatura respiratória e ele, consequentemente, gerar uma insuficiência respiratória aguda. Por isso, ele deve sim ser internado. O próximo passo é avaliar se existem sinais de falência respiratória iminente, ou seja, se o paciente já apresenta esforço respiratório, como taquipneia, hipoxemia ou uso de musculatura acessória. Como esses sinais ainda não estão presentes, o paciente deve ser monitorizado cuidadosamente, porém ainda não há necessidade de adotar medidas de ventilação mais invasivas, como seria necessário se ele já demonstrasse esses sinais de fadiga respiratória. Em seguida, a gente já pode partir para a investigação diagnóstica, lançando mão dos exames complementares. Como o paciente vai ficar internado, é importante solicitar no primeiro momento um hemograma completo, eletrólitos, CK, painel autoimune e marcadores inflamatórios, principalmente para descartar outras hipóteses diagnósticas que poderiam justificar ou associar ao quadro. Porém, como a principal hipótese é a síndrome de Guillain-Barré, os 2 exames mais importantes que não podemos abrir mão é a punção lombar com análise do líquor e a eletroneuromiografia. A análise do líquor, se evidenciar um aumento de proteínas sem um aumento importante da celularidade ou da glicorraquia, é um achado típico da síndrome de Guillain-Barré. Pode ter um discreto aumento da celularidade, mas se esse aumento for superior a 10 células por milímetro cúbico, a gente deve pensar em outras patologias associadas, como por exemplo HIV, citomegalovírus ou mesmo lúpus eritematoso sistêmico. A eletroneuromiografia, ela permite identificar o local acometido. Achados como a redução da velocidade de condução, dispersão temporal do potencial de ação e o prolongamento de latência da onda F são evidências de desmielinização. Nesse caso, fecha-se o diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré com a variante da polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória aguda. Lembrando que existem ainda 2 outras variantes que podem causar a síndrome clássica, porém de acometimento axonal, não desmielinizante. O nosso paciente realizou esses 2 exames complementares que evidenciaram a hiperproteinorraquia isolada e os sinais de desmielinização na eletroneuromiografia, fechando o diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré. Uma vez feito o diagnóstico, qual a conduta que a gente deve adotar? Bem, o grande objetivo do tratamento é evitar ou mesmo reduzir o tempo de ventilação mecânica do paciente. Para isso, existem 2 estratégias no caso dos pacientes que possuem a variante desmielinizante, que são o uso da imunoglobulina humana intravenosa por 5 dias ou a realização de plasmaférese. Ambas as estratégias possuem o mesmo grau de eficácia e não existe benefício comprovado de uma sobre a outra. É bom lembrar também que o uso do corticoide ele não é recomendado para tratamento da síndrome de Guillain-Barré. O nosso paciente, então, recebeu a imunoglobulina humana e teve melhora do quadro clínico, recebendo alta logo em seguida com segmento ambulatorial. Esse foi o nosso podcast de hoje, espero que você tenha gostado. Curta o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal aqui no YouTube e nos siga também no Facebook, na página de Clínica Médica UF. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, sinta-se à vontade para entrar em contato pelo nosso e-mail. Até a próxima!